bom dia, tudo bem? Bom, espero que esses 10 dias tenham sido suficientes para que vocês pudessem recarregar as baterias, tá? Porque agora nós iniciaremos os conteúdos do terceiro bimestre. Ano passado nós falamos sobre figuras de linguagem, nós vimos algumas delas e hoje nós veremos novamente com o acréscimo de algumas outras, ok? Então nós veremos, porque o nono ano também é um ano de revisão, nós vemos conteúdos novos e também revemos alguns outros conteúdos, tá? Em preparação para outras provas, para o ensino médio, enfim. Bom, então figuras de linguagem. Primeira delas, aliteração. Consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Nós temos a aliteração e a assonância, tá? A assonância é repetição de sons vocálicos, tá? E a aliteração é repetição de sons consonantais, repetição ordenada de mesmos sons. Então a primeira frase, o primeiro exemplo é o seguinte: era apenas o frágil e feio e aflito Flict. É uma frase do Ziraldo. Então, o frágil e feio e aflito Flict. O que a gente vê de repetição aí? De consoante. A consoante F. Ok? Então, nós temos, como essa se repete, esse som se repete, nós temos aí uma aliteração. Ok? Aliteração. Foi. A assonância consiste na repetição ordenada de mesmos sons vocálicos. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser, me deu. Então, nós temos o que, o vago e incógnito, ou seja, o que eu estou repetindo aí? O O e o E, tá? O O e o E. São as duas repetições. De ser eu mesmo, de meu ser, me deu. Então vejamos, nessa frase, que é uma frase de Fernando Pessoa, existe a repetição da vogal O e da vogal E. Então essa repetição de vogais recebe o nome de assonância, ok? Agora vamos para a antítese. Não confundam a antítese com paradoxo. A antítese ela é marcada... Peraí que meu mouse deu problema. Bom, a antítese ela apresenta palavras de sentidos opostos, antônimos. Por exemplo, bem, mal, feliz e triste, nascer, morrer. São palavras de sentidos opostos. O paradoxo não, são ideias impossíveis, tá? A antítese consiste na aproximação de termos de sentidos opostos de antônimos. Abaixo, via terra, abismo de treva. Acima, o firmamento, abismo de luz. O que nós temos aí? Abaixo e acima. Essas palavras se contrapõem. E treva e luz, treva por ser escuro, luz por ser claro, são palavras antônimas também, né? São palavras de sentidos opostos. Então isso configura uma antítese, ok? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então tristeza e felicidade, palavras opostas, nós temos aí uma antítese. Tranquilo? Catacrese. Catacrese é um termo empregado com significado de outro, por falta de uma palavra própria para nomear determinados seres. Então, o primeiro exemplo é: sentou-se no braço da poltrona para descansar. Como é que você chama aquela parte? Né? Onde é o braço mesmo? A gente não consegue ter um nome mais específico, é difícil de denominar. Então a gente fala que é o braço da cadeira mesmo, é o braço do sofá, enfim. Então sentou-se no braço da poltrona. Quando a gente fala braço da poltrona, a gente já sabe onde a pessoa sentou. Então a gente não tem uma palavra própria, né, uma palavra mais apropriada para colocar ali. Então a gente utiliza outras palavras para nomear esses seres. Então isso aí é uma catacrese. Então, a asa da xícara quebrou. Como é que a gente chama aquele vãozinho da xícara? Não sei dizer uma xícara, né? Mas tudo bem. Não sei, real. Tá, vamos dizer que é assim. Tudo bem que tá parecendo uma orelha, né? Mas... como é que a gente chama isso aqui? É uma... não sei. Por isso que a gente chama de quê? De asa. A asa da xícara quebrou, tá? O nome disso é... perdão, é catacrese. Agora, eufemismo.
consiste em atenuar, suavizar o sentido da frase, substituindo uma expressão por outra. Então, o eufemismo ocorre quando a gente quer suavizar um termo, tá? Suavizar uma palavra, dar um sentido um pouco mais leve a uma determinada frase, a um determinado assunto. Então, há pessoas que se apropriam de coisas alheias. Coisas alheias são coisas de outras pessoas, tá? Se eu digo que existem pessoas que se apropriam do que é do outro, o que eu tô querendo dizer? Que existem pessoas que roubam, certo? Então, eu até coloquei de coisas alheias igual a roubar. Só que eu não falei assim, há pessoas que roubam. Não, há pessoas que se apropriam de coisas alheias. Ou seja, eu tentei suavizar, atenuar um pouquinho o sentido. Então, quando eu faço isso, existe a ocorrência aí de uma figura de linguagem chamada eufemismo, ok? O prisioneiro faltou com a verdade. Se eu estou dizendo que o prisioneiro faltou com a verdade, estou dizendo o quê? Que ele mentiu. Para eu não dizer que ele está mentindo ou que ele mentiu, eu digo que ele faltou com a verdade, tá? Sempre com o intuito de atenuar, de suavizar. Se eu digo que alguém virou uma estrela no céu, a gente entende que ela virou uma estrelinha porque ela morreu, certo? Então a gente suaviza aquele termo, tá? Hipérbole. Hipérbole é o exagero, gente. Consiste no exagero proposital de seres, qualidades ou fatos. Atribui-se a ele proporções ou intensidade fora do normal, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo. A senhora já contou isso mais de 100 vezes. Ela contou mais de 100 vezes? Não. Eu apenas conheci um exagero. Eu quis dizer o quê? Que ela fez aquilo muitas vezes, mas não 100 vezes, né? Só que 100 dá a ideia de muito. Como ela fez aquilo muitas vezes, eu utilizei mais de 100 vezes para mostrar esse lado de que ela foi exagerada, enfim. E aí nós temos uma hipérbole, tá? Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que tem muitos, que aparenta ter muitos dentes, eu falo, nossa, mas parece que tem 1000 dentes na boca. Nossa, ela tem 1000 dentes? Não, mas é porque a arcada dentária dela mostra que deixa à mostra, tá? Que ela aparenta ter muitos dentes. Então, aparenta ter. E aí a gente fala, parece que tem 1000 dentes. Na verdade, a pessoa não tem como ter 1000 dentes, mas eu quero dizer que ela aparenta ter muitos dentes. Então, isso é uma hipérbole, ok? Metáfora. A metáfora, gente, é uma comparação implícita. Implícita é tudo aquilo que é escondido, entre aspas, tá? Então, a metáfora consiste em atribuir a uma pessoa ou coisa uma qualidade que não lhe cabe logicamente. Então, a gente fornece uma característica que não cabe a um ser de uma forma lógica. É uma comparação subentendida, ou seja, não é explícita, é uma comparação implícita. E essa comparação implícita, ela não vem acompanhada daquele conectivo como. Ou seja, ele é... Deixa eu pensar... Ele é insensível como um cacto. O cacto tem aquela aparência de ser mais grosseiro, né? Por causa dos espinhos. Então, o como estabelece essa comparação entre os seres. A metáfora estabelece uma comparação de forma implícita, tá? E ela fornece uma qualidade, uma característica que não cabe a ela logicamente. Então, logo não há presença de conectivo. E o primeiro exemplo foi: meu pai é um leão quando joga futebol. Se eu digo que ele é um leão, é que ele é veloz, que ele é forte, que ele é esperto, sabe? Meu pai é um leão quando joga futebol. Então ele é firme, ele é forte, ele é sagaz, enfim. Mas ele é um leão de fato? Não, ele não tem como ser. Eu posso dizer, ele é um touro. Mas ele é um touro? Não, quando eu falo que uma pessoa é um touro, eu quero dizer que é uma pessoa forte, né? Então ele é um touro. Ele é uma muralha, ou seja, ele é tão forte que parece uma muralha, né? Enfim, então é uma característica que não cabe a um ser de uma forma lógica. E aí estabelece uma comparação entre a força de uma muralha, né? A muralha em si, e a força de uma pessoa, ok? A vida é um incêndio, é uma outra metáfora.